Se liga aí, está começando o Papo Calcinha. Conteúdo inteligente é só aqui, 96 FM. Papo Calcinha. Bom dia, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12, Tutu. Bom dia. Quinta-feira, quase sexta, Bia, estamos de volta. Amiga, você todo dia você tá parecendo um camaleão, você tá de visual novo. A gente fez um retoquinho na raiz. Não, você tá chique, eu vou te falar, viu? A idade, Bia, a idade. É, você tá melhorando. Ai, que bom. A nossa convidada falou que velha é igual vinho, vai melhorando. Eu falei assim, só se for você, meu bem, porque eu que tô piorando. Eu tô parecendo um cada barril. dia mais. O barrilzinho de vinho. Ah, amiga, então Mas você tá formada, espero que vai dar certo. Não sei, né? Vamos ver com as tecnologias diferenciadas. Hoje você trouxe uma convidada muito especial, que eu falo assim, eu falo especial, não a conhecia, mas quando eu fiquei sabendo da linhagem dela, da onde ela veio, quem que é pai dela, eu falei, gente, aí que eu tô um barril Não, mesmo, sabe o que é melhor, Bia? É o pai orgulhoso. Ele é, Eu né? acho que ele tá mais ansioso do que ela pra dar entrevista. eu não sei o que aconteceu, eu esperei ele vir. Ah, não, é mesmo, não veio, né? Eu acho que ele vai falar assim, vamos marcar uma próxima, ele vai sentar e vai falar. Ah, é tão mesmo? bom ver esses pais orgulhosos dos filhos crescendo e tomando seus rumos. Não, e outra coisa eu falo assim, né? Ai, gente, eu falo direto, né? Sim. Jaiminho, um abraço pra você. Um beijo, você é uma Jaiminho. pessoa extremamente querida, trabalhamos juntos aí, ó, na emissora Morada do Sol, né? Há muitos anos atrás, não posso falar quão muitos foram, né? Porque, assim, a prova tá aqui de que eu tô velha. Pensa. Não é verdade? E ele velho também, né? Mas, olha, é um orgulho pra gente, pra mim, pra Tutu, né? Trazer a sua filha aqui, né, com uma formação extremamente diferente. Me parece aqui, pelo que eu vi, já de primeira impressão, extremamente competente. Só sorriso. Então, ó, graças a Deus que ela não puxou sua encheção de saco aí, sua enjoeira, viu? Ela é diferente. Mas, ó, enfim, um beijo pra você, Jaiminho, ó. Graças a Deus você conseguiu trazer essa danada aqui. Quer apresentar? Quero apresentá-la. Eu vou apresentá-la só assim de modo genérico, porque depois a gente vai contar a história dessa menina. E os pais e as mamães que estão ligadinhos aí, eles vão ficar surpresos com esse tema. Thalissa Castro, arquiteta aqui na cidade de Rio Verde. Thalissa, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Cresci dentro do estúdio, muito feliz de estar aqui dentro de novo, né? Aham. Nossa, Me sinto em casa. Não, é sua casa, por favor, viu? Quando eu falei do seu pai aqui, realmente é porque a gente já se conhece há muito tempo, né? E eu falo assim, nossa, pra aguentar o Manuel, só o Jaiminho. Pra aguentar o Jaiminho, é só o Manuel. Eu falo desse jeito. Um casamento de amizade, né? Isso. Eu falo que eles estão longe, em duas emissoras diferentes, mas lá em casa, por exemplo, sempre precisa de alguma coisa, vou ligar pro Jaiminho. E assim, eu acho que é uma amizade recíproca, né? Então a Sim. gente tem um carinho diferente por eles, É né? mesmo, muito especial. A família toda, né? Pra gente também é muito especial. Aham. Marcou a minha vida inteira, né? Eu imagino, viu? E assim, porque ele é um precursor também, né? No que ele faz, né? Ele trabalha mais de 30 anos. Ah, não, 30 e eu trabalhei com ele há 30 anos atrás, né? Acho que ele deve ter uns 35, 36 anos mais ou menos de rádio. E acaba sendo uma base pra vocês que são filhas, né? Com certeza. Ô, Thalissa, mas me conta um pouco sobre você. Primeiro que eu não sabia nem que o Jaiminho tinha uma filha já dessa idade, já formada. Vamos falar um plus, né, duas. São duas, é verdade. Duas filhas, Como né? é que chama sua irmã? Minha irmã chama Raíssa. Raíssa, um beijo pra você. Raíssa e Thalissa, olha aí, A né? sertaneja do Jaiminho Sesc. Muito bem. Thalissa, o que você faz hoje? Quem que é a Thalissa? Eu sou arquiteta. Aham. Além da Thalissa ser filha, né? Tia. Minha irmã me abençoou com 2 sobrinhos lindos e maravilhosos. Eu sou arquiteta. E dentro de ser tia, foi aonde eu adaptei a minha profissão. Porque foi uma necessidade de família, foi uma necessidade humana. Onde eu vi que faltava muito aquele carinho especial para a família de uma criança autista, com paralisia, que é a nossa realidade. O André veio para mostrar o que era amor, o que era a união da nossa família mesmo. Eles vêm justamente para mostrar um amor diferenciado Parece que é um gente. propósito, não é? Um propósito de unir mais a gente.
Se não fosse o André, a gente não tinha evoluído tanto que a gente evoluiu desde a vinda dele. É mesmo? Como família, como seres humanos mesmo. E foram muitas batalhas que a gente nem achava que conseguia vencer. E a gente conseguiu vencer porque a força maior foi ele. E dentro dessa união, dentro dessas dificuldades, eu aprendi. Ele me mostrou um outro lado de arquitetura. A gente ia muito para o hospital, a gente frequentou por muitos anos clínicas de terapia. E eu, como estudante de arquitetura nisso tudo, eu olhava e falava assim, nossa, parece que tem uns hospitais que são melhores, outros que são não tão bons assim. Mas já observando ali. Qual que era a diferença? O meu maior choque foi o Sara Kubitschek em Brasília. Que quando eu entrei, eu fiquei chocada mesmo, com tanto de planta, com o espaço super amplo, todo acessível. E o primeiro lugar foi a reação dele e a minha própria mesmo. Eu olhava e falava assim, nossa, nem parece que eu tô no hospital, parece que eu tô no resort. É impactante, não é verdade? Demais. E aí, com essa sensação de eu estar no hospital e parecia que eu tava num hotel, eu comecei a olhar e falar assim, nossa, mas por que os outros lugares não podem causar essa mesma sensação? E nisso tudo, eu fui tendo o meu olhar tanto de tia quanto de profissional. Fui desenvolvendo esse olhar crítico mais para a arquitetura em si. E depois de um tempo, eu descobri a neuroarquitetura e o quanto que isso poderia ser benéfico, né? Com essas vivências, com essas adaptações da vida. Quando a gente foi construir a casa do meu pai, que foi projeto meu… A hora que a gente mudou, entrou dentro da casa, eu senti aquela adaptação que todo mundo sente quando você constrói a sua casa dos sonhos, constrói tudo que você sempre sonhou. Mas uma coisa é você sonhar, outra coisa é você finalmente estar dentro desse sonho. Finalizar, executar, né? Isso. Tem um período de adaptação. E aí, vendo nesse período de adaptação essa melhoria, tanto minha quanto da minha família e a dele… Porque eu falei assim, nossa, agora eu tô entendendo o impacto da arquitetura na vida da pessoa mesmo. E já veio assim, a arquitetura já era uma coisa definida na sua vida ou não? Porque assim, muitos jovens eu vejo, por exemplo, lá em casa, eles se perderam um pouco depois do ensino médio. Ai, não sei o que eu vou fazer, tô em dúvida no que eu faço. Você não, sempre quis isso. Sempre. Porque assim, a família é totalmente o oposto, não tem nada a ver com a arquitetura, né? É mais pra tecnologia ali, isso, né? A gente olha como uma profissão, mas eu sempre olhei pro lado da minha vida, de eu usar mesmo. Desde os 15 anos, eu olhava o espaço, assim, eu olhava o tanto que aquele lugar me impactava. Eu falava, cara, eu acho que vai ser legal estudar sobre isso. Então, na verdade, a sua profissão hoje é a sua maior paixão. Pela maneira que ela fala, né, Bia? É, por isso que eu perguntei. É uma coisa já definida na sua vida. Quando eu decidi nos 15 anos, meu pai e minha mãe falou assim, vai fazer um cursinho pra ver se é isso mesmo que você gosta. Consegui fazer um curso técnico de design de interiores. E aí, nesse curso, com 16 anos, eu falei, não, é aqui mesmo, é isso que eu gosto mesmo. Fui pro mercado de trabalho, gostei mais ainda da relação do profissional com a pessoa. Entrar dentro de obra, pra mim, meu olho brilha quando eu entro dentro de obra. É mesmo? Ai, gente! E aí, foi transformando aquela necessidade da vida com a paixão e juntou… E deu super certo. Então é uma junção. Além da arquitetura, você ainda tem o design, o curso de design, curso né? de design de interiores. E para entrar no tema aqui, Tutu, que o tema já é dentro da arquitetura, mas é um tema extremamente diferente. E é um tema que a gente tem que estudar, não tem como. Não, eu tô perdida, eu nem sabia que existia. Olha que ela me falou o tema. Bom, para quem tá nos ouvindo aí, o tema da Thalícia é o seguinte, é neuroarquitetura. É isso mesmo, Thali? É isso mesmo, neuroarquitetura. Gente, eu não sabia que existe. Porque a gente sabe que existe neuropediatria, não é? Neuropsicologia. Mas neuroarquitetura eu não imaginava que existia. Isso é pouco conhecido, não é? Sim, tem só 20 anos que começou a estudar sobre isso. Se a gente for levar em questão de pesquisa acadêmica, é pouquíssimo tempo. Pouco tempo, é verdade. Pouquíssimo tempo e com bastante evolução em pesquisas, né? E que
tá trazendo resultados aí para a humanidade incríveis. Então, hoje você vai falar sobre neuroarquitetura pra gente. Sim. Olha aí, gente, vocês fiquem ligadinhos porque o programa hoje tá recheado de informações aqui, ó. Eu não vou falar que é a nova do rádio, porque é a mais velha do rádio. Gente, ó, tem que confessar, né, Com certeza, Tutu? melhor do que nós. Eu acho que o berço dela era balançado dentro da rádio, não é mesmo? Muito mais que a gente aí, né? Olha, mas a opção maravilhosa aí, que foi a profissão de arquitetura, Thalissa, então vai falar pra gente aqui hoje sobre neuroarquitetura. Você sabe o que é? O tema novo no Papo Calcinha, depois de 10 anos, a primeira vez que a gente tá abordando esse tema aqui, ó. Então, um tema super interessante pra você que tá nos ouvindo aí, ó. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. Papo Calcinha. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, quinta-feira. Nós estamos aqui com a Thalissa. Ela é arquiteta na cidade de Rio Verde, falando um pouco hoje sobre neuroarquitetura. Gente, olha que assunto interessante. Neuroarquitetura. Você sabia que existe a neuroarquitetura? Thalissa hoje vai falar pra gente aqui, não é verdade? Eu já quero perguntar, Bia, porque eu tô assim, ansiosíssima. Thalissa, eu quero te perguntar. O que é a arquitetura em si e a diferença de neuroarquitetura? Porque eu vi que é um nicho que muitos não trabalham. Vamos falar um pouquinho disso? Sim, a arquitetura em si é a construção do ambiente, né? Que aborda a iluminação natural, ventilação e tudo mais. Quando a gente traz para neuro, é sobre como que o cérebro vai se comportar dentro desse ambiente. O que esse ambiente vai proporcionar de coisas positivas e estímulos positivos para o cérebro. Para o cérebro literalmente regular os seus hormônios, os neurotransmissores, para se sentir bem, para se sentir acolhido. A gente sabe que a gente tem por memória, nossa, o que é acolhimento, o que é felicidade. A gente vai criando durante o tempo. E a neuroarquitetura, ela vem para ter a certeza do que a gente faz, que vai elevar os níveis de serotonina, os níveis da felicidade, diminuir os níveis de estresse, né? Então, a gente hoje tem um controle científico melhor, um estudo melhor sobre o que estimula de uma forma positiva, o que leva ao negativo. Então, a gente consegue fazer essa arquitetura embasada cientificamente hoje e tendo a certeza de que a gente busca o bem-estar. Então, a neuroarquitetura é uma busca científica comprovada do bem-estar que a gente adapta dentro do ambiente. A gente sabe que nós somos moldados pelas pessoas à nossa volta e pelo ambiente que a gente frequenta. Então, quando a gente leva isso para a arquitetura, a gente tem a certeza de que os estímulos que a gente vai colocar no ambiente vão elevar os nossos níveis de coisas que a gente quer. Eu quero mais relaxamento, eu quero mais produtividade, eu quero mais interação. Então, a gente tem hoje comprovadamente quais que são os pequenos detalhes que a gente pode trabalhar que vai causar esses efeitos e vai, na verdade, surpreender em questões de resultado, né? Porque o cérebro, ele não é 100% estudado como um coração, não é 100% formado nos estudos científicos, mas ele sempre pode nos surpreender, ele sempre vai surpreender a gente. Mas a gente hoje tem a certeza dos embasamentos científicos do que a gente pode fazer que é positivo para o ser humano. Gente, olha, que maravilhoso você falar isso. Você discorreu tão bem. Por quê? Juro. Porque assim, eu estou em fase de construção de obra aí tem uns 7, 8 anos, vai fazer uns 15 daqui uns dias. Mas assim, você sabe que uma das coisas mais preocupantes para mim, Thalissa, era assim, eu queria um ambiente, como você falou, eu quero um ambiente de conforto. Eu sempre prezei pelo conforto, né? Uhum. Pelo conforto e bem-estar. E essa neuroarquitetura, pelo que eu vi aqui, ela cria espaços para melhorar os meus comportamentos ali dentro e criar um bem-estar individual e coletivo. Sim. De todo mundo. É isso mesmo, Sim, não é? É isso mesmo. É isso mesmo. Quando a gente vai, por exemplo, quando você vai fazer um projeto numa casa, às vezes, assim, eu sei que vocês fazem um briefing. Isso. É isso mesmo. Isso. Então, o seu briefing, ele é mais detalhado do que os demais. Muito mais. Me explique esse Muito processo. Normalmente a gente abraça, né, todas as vivências e memórias da pessoa, mas quando a gente leva na neuroarquitetura, a gente vai abraçar também os sentidos dela.
os 6 sentidos, né? Não são só 5. Aham. 5 físicos e o sexto que é o sinestésico. Então a gente abraça esses sentidos para que a gente tenha certeza de que aquela intenção que a pessoa quer naquele espaço, ela vai acontecer. Já é fato que vai acontecer porque a gente tem um embasamento. Sim. Então a gente busca aquilo que a pessoa quer, faz um briefing bem mais detalhado, bem mais sensorial, para ter a certeza de que todo o ambiente tem aqueles estímulos que a pessoa deseja. E aí, se for uma residência, por exemplo, se for uma casa familiar, você se atenta a cada pessoa que existe na casa? Você fala Sim. com cada uma delas ou não? Você fala só ali com os provedores, com os genitores, com quem vai construir ali? Como é que é feito isso? Porque assim, a gente sabe que a pessoa é única. Sim. Cada ser é único, né? Por exemplo, lá em casa tem 3 filhos. Um é cowboy, o outro é funkeiro, o outro é roqueiro. Cada um é um jeito diferente, né? Sim. Não é mesmo? É isso mesmo. Normalmente nos espaços conjuntos, é interessante que todo mundo participe, mas obviamente a voz dos donos, eles prevalecem. Sim. Né? Mas quando é um ambiente particular, não tem como. Eu preciso entender cada um deles para desenvolver ali, para necessidade, para adaptação deles. Então, sim, a entrevista é com todos os integrantes todo mundo. mesmo. É mesmo, né? Thalissa, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu percebi que você tem um diferencial, principalmente para projetos especiais. Porque inclui, a gente fala muito questão de acessibilidade. Sim. Mas a gente vê muito um padrão, né? A gente vê muito aquela questão assim, tem que ter uma rampa, tem que ter um banheiro especial. E eu vi que você tem um projeto e um olhar que não é só uma rampa, que é só um acesso. Conta pra nós essa diferença para esses projetos. Porque eu vi que a neuroarquitetura, ela é muito ligada ao seu conforto, né? Ao que traz e o que o seu ambiente remete para sua vida de modo geral. Talvez eu tô falando de forma leiga, tá? Me conserte. Mas me fala desses projetos especiais que foi aí que eu falei, gente, que coisa. Eu quero saber um pouquinho mais. Então, a gente nos foi passado de que a acessibilidade é só essa questão das portas e das rampas. É importante, né, que a gente leve uma pessoa com dificuldade motora para onde ela quiser ir. Porém, não é só o acesso. É também como ela é tratada ali, como ela se sente acolhida pelo ambiente. Todos esses outros estímulos, todas essas outras situações também é acessibilidade. O chegar dela naquele espaço é importante. Mas como ela se sente naquele espaço é mais importante ainda. Thalissa, deixa eu te perguntar aqui. Você estudou arquitetura e fez uma especialidade em neuroarquitetura ou já existe uma neuroarquitetura, um estudo de neuroarquitetura, assim, uma formação? Como é que… Hoje… Porque assim, pra mim é muito… Você desculpa, mas é novo. muito novo, não é mesmo? Sim. Hoje já existe a formação de neuroarquitetura pelo IPOG, é a única formação que tem. Mas desde lá do meu TCC na faculdade eu já fiquei curiosa, eu conheci esse termo. Então no meu TCC eu aprofundei ele, mas quando eu achei a formação, eu decidi fazê-la mesmo. E foi exatamente tudo que eu esperava e um pouco mais. Mas foi exatamente aquilo que eu já tinha na minha mente do que era a neuroarquitetura. Então vamos voltar aqui à sua mente da neuroarquitetura. Você falou aqui para mim que a arquitetura já estava definida na sua vida desde os seus 15 anos. Uhum. Mas que a neuroarquitetura, ela veio de um fato novo, maravilhoso, que aconteceu na vida de vocês, né? Veio, então, pela necessidade. Sim. Eu acredito que tenha sido, né? Foi a necessidade. Conta um pouco desse trecho pra gente, para as pessoas entenderem o quão necessário foi essa adaptação da sua profissão na sua vida e quantos benefícios que isso trouxe para vocês. Porque, assim, pelo seu sorriso, pela sua face, assim, a gente sabe que significou muito na vida de vocês. Sim. Não é mesmo? Foi um divisor de águas mesmo. Com a neuroarquitetura, eu entendi como os estímulos humanos mesmo, trabalhar os cinco sentidos era muito importante.
Quando o meu sobrinho, que tem paralisia cerebral e autismo, ele entrou em uma casa nova, ele foi adaptando esses 5 sentidos dele para aquele novo ambiente. Essa adaptação transformou um boom em desenvolvimento dele. E aí juntou tudo aquilo que eu estudava sobre a neuroarquitetura, sobre como colocar a luz naquela posição e estimular o cérebro daquela forma, sobre como eu tratar o tecido daquele outro jeito, que ia estimular outro sentido dentro do cérebro. Então eu consegui ver todas essas partes técnicas e científicas, eu consegui ver na vida real. Porque acabava que quando a gente levava para terapia visual, para terapia motora, houve uma resposta e houve uma resposta positiva dele. Então eu entendi que quando sim, o ambiente ele é muito bem desenvolvido e desenvolvido para aquela necessidade daquela pessoa, ela tem um desenvolvimento cerebral. É o que a gente chama de neuroplasticidade, né? Então ela cria essa neuroplasticidade. É como um hábito novo que a gente vai desenvolver. No começo a gente sofre, mas depois transformou o hábito, é uma coisa corriqueira. E é mais ou menos isso que acontece quando a gente entra em um ambiente que é neuropositivo. No começo a gente acha estranho, mas depois a gente vai se sentindo confortável, depois a gente vai olhando e falando assim, nossa, esse espaço tem um lugar diferente, eu estou me sentindo diferente. E aí você vai tendo memórias com emoções que você gravou na sua mente de forma positiva, e você vai olhando e falando, nossa, eu gostei desse ambiente, eu vou querer levar isso para mim. Então, hoje o ambiente, ele sim, tem um desenvolvimento no seu cérebro de uma forma positiva, a gente consegue comprovar isso. Foi o maior divisor de águas, porque quando teve essa resposta positiva nas terapias, foi que eu bati o martelo de entender realmente o quanto que isso era importante, quanto que isso que é importante, na verdade, e o quanto que isso impacta de uma forma muito maravilhosa. E é na vida de qualquer um, não é verdade? Eu falo assim, você tem uma pessoa mais que especial em casa que você conseguiu auxiliar através disso, né? Mas até nas nossas vidas, por exemplo, eu falo assim, que a cor da luz do ambiente, ela muda o padrão dos seus sentimentos de bem-estar, de não bem-estar, de estímulos, não é? Isso. De estímulos, às vezes cerebrais ali, que às vezes você fica mais agitado com aquilo, você fica... tem a ver ou não tem a ver essa iluminação do ambiente? Total, porque é uma resposta sua à natureza, né? Por mais que a gente está construindo aqui, é um ambiente construído, é uma resposta do seu corpo à natureza. Então, tudo que está externo, ele vai refletir interno de uma forma diferente. Então, saber aonde a gente está, nos ambientes certos, com aquelas coisas que vão nos estimular de forma positiva, que é o importante. E quando a gente leva essa questão que eu preciso do meu ambiente para uma saúde melhor, para um desenvolvimento melhor, eu preciso pensar ele de uma forma mais delicada, de uma forma para a necessidade real da pessoa, para que tenha esse desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, ele é fato. De que vai acontecer uma neuroplasticidade positiva é fato. Mas quando a gente tem consciência desses estímulos positivos, a gente eleva o nível. O quanto desse desenvolvimento a gente entrega para Deus, porque Ele fez o cérebro humano de forma perfeita. Mas a gente entende que a gente vai subir essa escadinha de estímulos positivos do bem-estar da pessoa. E eu quero fazer uma pergunta, aproveitar, né? A diferença de projetos tradicionais para projetos neuropositivos, porque eu vi que tem uma pegada positiva, que tem muito a ver, não só porque a gente vê que projetos tradicionais é muito relacionado ao que a pessoa quer naquela casa. A gente tem muito aquela questão assim, eu quero uma casa bonita. E eu vejo que os projetos neuropositivos é aquela coisa, eu quero uma casa bonita, mas eu quero voltar para casa. Isso, onde a minha casa é meu descanso mesmo. Eu amo viajar, mas, cara, nada melhor do que a minha casa. É verdade. Então, a maior diferença é que eu vou ter a consciência mesmo do que é positivo dentro do meu trabalho. Se, obviamente, eu respeito a personalidade da pessoa, qual é a madeira que ela gosta, mas se essa madeira vai ter mais veios, mais toque, qual que é o cheiro, ela vai querer o cheiro, ela vai exalar o cheiro, o cliente gosta do cheiro dela. Eu vou conseguir misturar outros cheiros, outros toques,
junto com esses outros elementos, todo esse conjunto de estímulo, tanto visual, de toque, de cheiro, de paladar, de você ter a liberdade de ir lá pegar uma erva e comer no café da manhã, ou uma frutinha no seu quintal mesmo, ter essa liberdade de você transformar esse seu ambiente na natureza. Você pode ir fazer o que você quiser. Essa é a maior diferença da neuroarquitetura. Então envolve plantas também. Envolve tudo. Toda a natureza. Até porque a natureza em si, ela já é uma medicina natural, né? Então a gente traz ela para a residência, para o comércio, porque a gente sabe que aquele lugar ali, ele vai, no momento de estresse, ou eu vou para aquele cantinho, dou aquela respirada, meu cérebro faz aquela regulação de novo. E aí eu volto para minha vida mais tranquila, eu volto para minha vida mais produtivo. Então, é uma válvula de escape, né? Uma válvula de escape cerebral. Eu falo que se você tem um lugar para você retornar depois do ambiente de trabalho, que você se sente bem, eu falei, no outro dia você tá pronto de novo, não é verdade? Sim. Até o ambiente de trabalho em si, né? Porque é lógico que você faz projetos comerciais, fazer vários projetos comerciais. É fundamental pra gente, não é? Com certeza, porque a gente passa pelo menos 8 horas ali, né? Então, dentro dessas 8 horas, a gente não vai conseguir ser produtivo, não vai conseguir manter aquele pico de energia que a gente chegou no começo do dia. Quando a gente tem um ambiente comercial que tem aquela válvula de escape, onde eu tenho aquela conexão com a natureza, onde eu tenho aquele momento em que eu paro o meu trabalho e eu regulo de novo o meu cérebro, eu volto com aquela mesma energia e concentração de quando eu comecei o meu dia. Então, nos ambientes comerciais hoje, estão preferindo fazer esse espaço de recarga, né? Esse espaço de descanso, porque é comprovado de que a gente volta mais produtivo. E até na mesa de trabalho também, regular a iluminação, a gente poder trabalhar com iluminação que em certos horários que a gente precisa de mais picos de concentração, com a luz branca mais intensa. Mas aí, acompanhando o final do dia, essa luz também ir abaixando a intensidade dela, ir mudando a cor, porque eu já estou preparando o cérebro do meu colaborador ali, que ele vai finalizar o expediente dele, ele já pode ir começando a descansar, porque ele vai para casa. Então, eu consigo adaptar o ambiente para essas intenções que eu desejo, tanto no residencial quanto no comercial. Que orgulho de você. Ai, que gracinha, não é verdade? Porque quando a gente vê assim que é de um amigo querido, né? Parece que é da gente também, não é mesmo? Bonitinha demais. Pequenininha, vontade de levar embora. Eu tô aqui sentada aqui, gente de Deus, eu tô aqui pensando, como que eu vou organizar uma sala de estudo e ela falando assim no final do dia, abaixa um pouquinho a luz. A gente já fica pensando nos benefícios que ela traz pra gente, né? Amiga, põe dedinho de melhor amiga e acabou. Olha, galera. Nós estamos aqui com a Thalissa. Ela é neuroarquiteta na cidade de Rio Verde. Tá falando um pouco pra gente sobre essa neuroarquitetura. Você sabe o que é? Você sabe quais os benefícios que isso vai trazer pra você? Pra sua casa, pro seu comércio aí, pra aquela clínica maravilhosa que você está fazendo, pra aquele consultório, pra aquele escritório diferente aí, gente. Ó, se você não sabe, ouça a Thalissa aqui agora mesmo, gente, porque ela tá dando dicas maravilhosas para vocês e falando para vocês como é que você vai adaptar aí o seu ambiente, ó, para um ambiente mais confortável, mais relaxante aí. Então, ó, fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações para vocês. Papo Calcinha. De volta, galera, o Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui hoje, gente, com a maravilhosa dona Thalissa. Não posso nem falar de senhora, porque ela é bem mais nova que eu, né? Senhora é o pai dela, que é da minha idade. Então, gente, ela é neuroarquiteta aqui na cidade de Rio Verde. Está falando um pouco pra gente o que é a neuroarquitetura. O que ela contribui para você, no seu ambiente? Quem que ela ajuda? Ela falou pra gente aqui que até a luz do ambiente vai influenciar no seu bem-estar. Acredito que as cores, ela vai falar pra gente já. Mas você tem uma pergunta interessante, pergunta, né, Bia, Tutu? Porque assim, eu quero que a Thalissa explique pra nós um pouquinho sobre a questão da influência de projetos relacionados a pessoas especiais. E esse especial eu quero estender um pouquinho também, porque hoje a gente fala muito de TDAH. Se ele pode ser aplicado para TDAH, se tem algumas outras especialidades aí que ele pode ser estendido, conta pra gente.
para essas pessoas, a neuroarquitetura só tem para trazer benefícios, né? Vem para adaptar justamente porque eles têm hiperestímulos e hipersensibilidades diferentes. Tanto o TDAH quanto o TEA, ou qualquer outra neurodivergência, como o Tourette, o Parkinson, eles têm as suas especificidades. E quando a gente trabalha um briefing próprio para eles, eu entendo qual que é o ponto positivo e qual que é o ponto negativo, onde que eu posso estimular mais, onde que eu preciso estimular menos, onde que é um estímulo neutro, né, que é um estímulo confortável. Eu vou ter pessoas que têm hipersensibilidade à visão, hipersensibilidade à audição, hipersensibilidade ao toque. Então, quando eu levo para essas pessoas, o briefing, o processo de entrevista, ele é mais detalhado, ele é mais íntimo. Tem bastante diversidade sensorial, justamente porque eles têm essas hipersensibilidades. Então, na neuroarquitetura, eu vou focar nessa especificidade dele, onde tem o lado positivo e o lado negativo, e a gente consegue regular de uma forma confortável o ambiente para essas pessoas. Esses preceitos, você usa muito neurociência, então, Sim. né? Envolve muito a neurociência, Sim. né? Porque assim, você cria, distribui elementos ali que vai auxiliar no dia a dia daquela pessoa mais especial que a gente. Sim. É isso mesmo? Sim. Mais ou menos? E junta a multidisciplinaridade, né? Quando a gente fala de autismo, TDAH, já é uma situação onde a gente precisa juntar vários profissionais, onde a gente precisa juntar vários conhecimentos. E todos os conhecimentos de neurociência dentro da psicologia, dentro do comportamento, dentro da psicopedagogia, a gente traz ela para a arquitetura porque é tão importante quanto. É a resposta da pessoa, aquele ambiente, aquela situação. Então, eu preciso entender a parte da neurociência nessas outras multidisciplinas para poder criar um ambiente mais confortável, criar um ambiente ideal para aquela pessoa. Posso ir? Pode, Bia, porque eu tô tão assim com ela que eu olho assim e falo. Eu quero Tão um ambiente baixinha, ideal. tão novinha, que conhecimento é esse? Mas ali, você sabe o que eu penso? Porque, assim, eu hoje trabalho, até falei pra Tutu ontem, eu estou numa sala assim, que não me propicia um ambiente confortável. E isso causa uma falta de rendimento. E uma irritabilidade. Isso mesmo. Foi ou não foi ontem, falávamos sobre isso. Falei, Tuana, eu estou completamente fora da minha casinha aqui. Por quê? Porque eu gosto de conforto. Eu gosto de ter acesso ao meu café dentro da minha sala. Porque a partir do momento que eu estou ali trabalhando, eu não saio do meu ambiente de trabalho, né? Então, assim, isso no meu dia a dia. Então, para você ainda, você tem que se atentar a tudo. Principalmente nesse quesito, quando você vai projetar algo, que seja casa, que seja um consultório, né? Às vezes de uma neuropsicóloga, né? De uma psicóloga, de uma psiquiatra, que atende essas pessoas especiais. Então, você tem que atentar até as cores que você vai jogar ali, né? O que vai ter o brinquedo, um banheiro diferente. Tudo isso você tem que atinar? Tem que prestar atenção em todos os detalhes, literalmente. Porque a gente tem, desde a marca da pessoa, a gente trazer as cores da marca da pessoa para dentro do ambiente, a adaptação do que a gente vai trabalhar naquele ambiente, o estímulo que aquela pessoa quer causar no paciente dela. Então, todas essas informações são subjulgadas em uma entrevista com várias perguntas. Pode ser que eu esteja te perguntando uma coisa, tipo, quando você chega na sua sala, o que você quer fazer? Quando você chega na sua casa, qual que é a primeira coisa que você quer fazer? Mas dentro daquela resposta, a pessoa já consegue eu fazer um checklist das minhas perguntas em várias outras situações. Por mais que ela não perceba que ela tá respondendo outras perguntas para mim, porque eu só fiz uma, mas ela tá respondendo. Então eu consigo entender o que ela quer e sim, é muito detalhado. São muitas coisas, é mobiliário. Porque é diferente, não é diferente. verdade? Eu falo assim que os tons influenciam, né? Demais. Porque assim, eu tenho crianças autistas na minha família, né? Portadores de síndrome de Down. E eu sei que assim, que eles tendem a preferir uma cor.
se Sim. apegam àquilo, não é verdade? Sim. Às vezes algum objeto que é o objeto que eles Preferido gostam, deles, né? isso Tem mesmo. cor que não gosta de jeito nenhum. Então, assim, o seu trabalho é fundamental nesse ponto para desenvolver qualquer cômodo da casa, uai. Sim, e eu preciso entender o que é positivo e o que é negativo, porque se a pessoa não gosta de vermelho, eu não vou levar nem o liquidificador vermelho pro ambiente, porque… É mesmo, porque isso aí Olha. já entra num contexto até do design ali, Sim, né? porque acaba que ela vai chegar e vai ter aquele pontinho ali, porque ela não gosta da cor, ela tem um trauma emocional com aquela situação, que dentro do briefing a gente consegue entender o que de negativo é trauma, o que de negativo é só porque eu não gosto mesmo. Há essas diferenças também. Então, eu sei que se eu colocar um pontinho ou outro, a pessoa acaba que tirou toda a questão do bem-estar. Porque eu peguei aquele um ponto e coloquei ali, mas ela não gosta. Tem um trauma muito grande. Então, a gente vai adaptando essas situações. E sim, é um briefing muito bem detalhado. É muito detalhado. Pra gente poder projetar. Aham. Realmente não é só um questionário de perguntas. É uma paleta que eu levo, porque tem o sensorial. A pessoa precisa tocar, ela precisa me dizer se ela gosta, se ela não gosta. Tem os estímulos que são vendados, porque eu preciso que ela atice os outros sentidos. Porque dentro da sua casa, você não vai estar olhando tudo o tempo Não. todo. Vai ter um momento que você vai querer estar só Relaxado. ouvindo e cheirando. Então, como que… Eu sei que até o ouvir e o cheirar está dentro do que é bem-estar para você. Então, sim, há um briefing onde eu trabalho os 5 sentidos também, porque dentro dessas respostas, eles me contam muita coisa Aham. para eu poder adaptar o ambiente. Gente, amiga, a gente fica aqui 2 horas conversando, O né? programa tá acabando. Tá Bia. acabando, mas eu quero perguntar uma coisa antes, gente. Toda hora tem uma perguntinha Eu tô diferente. entalada aqui, mas eu vou deixar ela. Porque Não, vai ter que voltar, Bia. Deixa eu te perguntar. A neuroarquitetura, ela leva em consideração iluminação, cores e biofilia. O que é biofilia? Eu fiquei tão curiosa. Eu falei, gente, onde que arrumaram isso aqui? A biofilia é a questão da natureza. É a da natureza mesmo. É você Isso. buscar dali. E trazer aqueles elementos. E não é só as plantas, porque normalmente a gente pensa que é só as Só plantas. plantas, é verdade. Não, é aquela fontezinha, o vento batendo. Aquele vento ele vai produzir um som. O que ele vai fazer de diferente? Porque quando a gente entra na natureza, todos os nossos 5 sentidos eles são aguçados ao nível natural mesmo. Aí É depende de instantâneo, né? você, qual que é o meu sentido primário, né? Aham. Qual que é o meu sentido secundário? E aí é do ser humano. Mas acaba que quando a gente entra na natureza, a gente é estimulado o tempo todo. E a biofilia é justamente isso, é o trazer todo esse trabalho dos estímulos dentro da residência ou do comercial, porque tem comprovações positivas. Claro. E, gente, o seu trabalho é tão importante em todo lugar. Não é todos os verdade? sentidos, sim. Num shopping desse, né? Num hospital, numa Sim. clínica, num centro de terapia, não é? Dentro das nossas casas, né? Num ambiente ali, por exemplo, às vezes no quarto, né? De uma criança especial que tá ali junto com você. Sim. Tudo isso e auxiliar, como você falou que depois que você transformou a sua casa, né, num ambiente melhor para o seu sobrinho, o rendimento dele, você falou que você deu, né, um relato que foi outro. Exatamente. Agora você pensa, se numa pessoa com paralisia e autista eu já tive um desenvolvimento positivo, imagina um ser humano, nós, né, seres Aham. típicos. Se em um atípico eu sei que ele tem um desenvolvimento surpreendente, imagina na gente. Na vida do dia a dia, no Nosso cotidiano. cotidiano. É verdade. Eu vou te levar lá para casa. Ah, eu vou adorar. Eu vou morar eu já vou morar pertinho mesmo, Tutu. Qualquer eu já coisa vou liga. buscar. Falei assim, não, passa aí na porta, eu tô te pegando aí, ó, viu? Eu vou adorar. Se tiver o cafezinho, então, Ah, nossa! amiga, pode deixar. Meu é péssimo, mas da tua é Ô, ótima. Ela vai Bia, ficar lá, ó. eu quero até depois deixar em aberto pra ela, que a gente vai querer um outro programa com dicas de cores, de Isso. ambientes, Sim. como que Aham. nós podemos iniciar essa adaptação, porque a gente sabe que tem gente que consegue fazer o projeto, mas tem gente que quer mudar.
Isso mesmo. Então ela já tá aberta para voltar em outra oportunidade, amiga. Ó, os vários rounds, né? Então, muito bem. Olha, eu quero agradecer, Thalys, sua participação aqui. Falar que foi um prazer, que quando a Tutu falou pra mim, Bia, é filha do Jaiminho, eu falei, gente, mas que bênção. Porque, assim, realmente a pessoa que, tanto eu quanto o Emanuel, a gente, nós gostamos muito, né? Dele, da sua família, enfim. E, assim, não sabia que ele tinha filhas tão especiais, assim, tão inteligentes, que pra mim é uma honra te receber aqui. E o espaço tá aberto pra quando você quiser voltar. Ai, muito obrigada. Ela já é diferente por ser filha de quem é, né? Já fala com convicção, não é verdade? Exatamente. Então seja sempre muito bem-vinda. Um beijo pra você e muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Tutu. Um beijo pra ela, que ela volte mais vezes, né? Você vai incomodá-la, né, Vou amiga? incomodá-la. Vai sim. Beijo, galera. Até mais.